Olá, meus queridos alunos, aqui é a professora Jerusa Arruda. O conteúdo da nossa aula hoje será Filosofia do Direito. Iremos fazer uma abordagem geral e dentro dessa abordagem geral inicio com vocês com uma reflexão. Eu vou colocar uma questão e vocês vão refletir sobre isso, certo? E vão tentar relacionar ao contexto que nós vamos falar aqui. A filosofia tem uma nacionalidade, onde nasceu a filosofia, do ponto de vista histórico, como se situa a filosofia grega, enfim, vamos trazer os elementos gerais sobre a introdução à filosofia, mas eu vou iniciar com uma história para vocês, uma história de reflexão filosófica, que diz respeito à questão da justiça e da ética. É exatamente isso. O caso do bonde desgovernado e do comportamento humano com relação a essa questão. Vejamos o seguinte. Temas, eu vou ler para vocês um material aqui que eu baixei da OAB. E diz o seguinte: temas umbilicalmente ligados, mas tão pouco discutidos de forma simples e clara. Por exemplo, o que é justiça tem a ver com a ética e como elas se ligam com o nosso comportamento no dia a dia é importante, desde as nossas atitudes mais simples dentro de casa até as decisões mais importantes tomadas na condução do processo nossa em relação ao cliente ou na direção de uma grande empresa, são fundamentais a reflexão. Como atuar com ética e com justiça em um país onde a corrupção vem tentando predominar às claras, onde não vemos ou não presenciamos a concretização da justiça pela justiça e o atuar ético dos nossos maiores administradores. Problematizar a questão é necessário para repensarmos nossos ideais, nossos preconceitos e se faz fundamental para refletirmos e trilharmos o caminho correto, digno, em relação ao nosso contexto no dia a dia. Afinal, também esse é um processo de pautarmos o nosso procedimento, o nosso caminhar pela ética. Para começarmos a reflexão, trouxemos as elucidações do filósofo norte-americano Michel Sandel sobre justiça. Para saber se uma sociedade é justa, basta perguntar como ela distribui as coisas que valoriza, renda e riqueza, deveres e direitos, poderes e oportunidades, cargos e honrarias. Uma sociedade justa distribui esses bens de maneira correta, ela dá a cada indivíduo o que lhe é devido. As perguntas difíceis começam quando indagamos o que é devido às pessoas e por quê. Iniciamos então a refletir sobre ética e justiça com o seguinte caso: o bonde desgovernado e os operários. O caso do bonde desgovernado pode ser assim resumido. Imagine que você é um motoneiro, ou seja, você é o condutor do bonde. E esse bonde está desgovernado, a 100 km por hora. Você não consegue ativar os freios e, por isso, não pode mais parar. Não pode mais parar o bonde. Mais à frente, você avista 5 funcionários nos trilhos e terá certeza que os mesmos serão atropelados e morrerão se você não conseguir parar o bonde. De repente, você percebe um desvio à direita. Ocorre que há um funcionário neste caminho, mas apenas um. Daí você nota que pode desviar o bonde e matar esse único trabalhador, poupando em contrapartida os outros 5 funcionários. O que você faz? Desviar o bonde seria a coisa certa a fazer. Se vira para um lado, mata 5 funcionários. Se vira para o outro, mata um funcionário. Esse é um grande dilema. Um dilema filosófico. E você? Faria o que nessa circunstância? Então, nós iniciamos a nossa fala aqui com esse dilema filosófico.
O que você faria se fosse o condutor desse bonde desgovernado? Dentro desse contexto, eu preparei um material aqui para vocês, bastante simples, mas que leva a uma outra reflexão. Eu vou falar para vocês aqui sobre a nacionalidade filosófica. Exatamente isso, a nacionalidade filosófica. Onde nasceu a filosofia? Primeira resposta, Grécia. A luzinha começa a acender. No entanto, meus amigos, existem teses com relação ao surgimento da filosofia, né? Então, existem 3 teses, é isso que eu vou comentar com vocês aqui, sobre o surgimento da filosofia. A tese grega, de que a filosofia teria nascido na Grécia, e essa é a pauta mais recorrente e que estão nas ementas que nós estudamos. Nós estudamos a filosofia grega ocidental, parte geral e a reflexão delas em diversos setores, dentre eles o setor jurídico. Então, existe a primeira teoria, ou a primeira tese, de que a nacionalidade, a origem da filosofia é grega. Existe uma outra teoria que diz que a originalidade, a nacionalidade da filosofia é africana. E existe uma terceira corrente, uma terceira tese, dizendo que não. A origem, a nacionalidade da filosofia, ela é pluriversal. Então, o conteúdo aqui, que fala sobre as teses da origem ou da nacionalidade da filosofia, ela perpassa por esses 3 vieses. Então, você tem a originalidade grega da filosofia, desde os pré-socráticos, a originalidade africana da filosofia, ou a afrodiaspórico, e a filosofia pluriversal, ou seja, outras vozes da filosofia. Ou seja, significa dizer, a terceira tese, que a filosofia ela é plural, né? Não existe apenas uma ou outra filosofia, mas várias filosofias. Então, entender esse contexto teórico, né, é fundamental. Então, qual a origem da filosofia? Grega, africana, pluriversal? O debate é fundamental, né? É necessário que a gente faça esse recorte e essa reflexão para verificar que o conhecimento, que o pensamento, ele tem diversos caminhos. E com relação à origem, à nacionalidade da filosofia, nós temos aqui essas discussões. Primeira, grega, africana, pluriversal. Então, vamos fazer alguns comentários acerca de cada uma dessas questões. A originalidade grega da filosofia. Então, muitos historiadores, eu faço questão de referir essa fala aqui para vocês, muitos historiadores da filosofia consideram sua origem é grega e disseminam essa ideia nos mais diversos livros didáticos. No entanto, no dia 9 de janeiro de 2003, foi aprovada a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 10.639, atualizada pela Lei 11.645 de 2008. O que essa lei estabelece? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela traz os pilares da educação no Brasil todo, inclusive do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino superior, e os pilares como ensino, pesquisa e extensão. Então, a LDB, ela estabeleceu a obrigatoriedade das matrizes africanas e indígenas no currículo de ciências humanas, certo? Então, por isso que a proposta dessa discussão aqui que eu trouxe para vocês é informar que existem várias vozes silenciadas. Então, é possível analisarmos o conhecimento humano através de diversos contextos de pensamento, não apenas o pensamento grego, mas como a proposta se coloca aqui, o pensamento africano ou de natureza pluriversal. Então, é uma questão muito importante, né, para uma primeira reflexão. Eu vou fazer uma referência aqui a um texto, né, A Filosofia e Suas Origens Gregas, de Silvio Galo. Então, entre os séculos 9 a.C. e 8 a.C., os gregos
se expandiram para além da Península Grega, né, estabelecendo colônias importantes como Éfeso, Mileto, né, que é situada na Jônia, região sul da África Menor, Eleia e Agrigento, na Cilícia, a sul da Itália, região conhecida como Magna Grécia. Então, foi em algumas dessas cidades, localizadas nas bordas do mundo grego, que surgiram os primeiros filósofos. Tales de Mileto, na Jônia, Pitágoras de Samos, também Jônia, Filolau de Crotona, na Magna Greta, e Heráclito de Éfeso, na Jônia, são alguns exemplos de filósofos. Tales de Mileto, 625 a 556 a.C., é considerado o primeiro filósofo. Ele nasceu na região da Jônia, que hoje é a Turquia, e era apontado como um dos 7 sábios da Grécia Antiga, e foi o primeiro a afirmar que há um princípio universal do qual todas as coisas derivam, que os gregos chamavam de arche, e que este princípio seria o elemento água. Então, teve diversos seguidores na chamada escola jônica, os quais, embora concordassem com a ideia da arche, afirmavam ser ela relacionada a outro elemento, que não há água. Então, fundador de uma importante escola filosófica na Magna Grécia, com sede na cidade de Crotona, o filósofo e matemático Pitágoras de Samos, agora falamos de Pitágoras de Samos, se tornou muito conhecido pela enunciação de um teorema matemático, que recebeu o seu nome, o Teorema de Pitágoras. Em seu pensamento, Pitágoras defendia que o universo, em grego cosmos, era regido por princípios matemáticos, sendo o número o fundamento de todas as coisas. Vamos agora falar da segunda etapa das teses, a originalidade africana da filosofia. Para desenvolver a tese da originalidade africana, há vários autores que defendem que a filosofia não é grega. Entre eles podemos citar Teófilo Obenga, Molof Khet Assanti, Sheikh Anta Diop e George James são alguns dos autores que falam isso. Aqui nós vamos fazer uma referência ao filósofo George James, que escreveu um livro importante, O Legado Roubado. A filosofia grega é o roubo da filosofia egípcia. A terceira etapa desse recorte teórico, a filosofia sem originalidade. Então, dando sequência ao modo dos expositivos, aqui colocado, ao modo expositivo, utilizando um dos recursos previamente sugeridos, vale a pena, como base para essa fala que eu estou colocando aqui para vocês, o artigo de Renato Nogueira, ou seja, o Tabu da Filosofia, o qual apresenta as 3 teses abordadas neste plano, ou seja, Renato Nogueira, o Tabu da Filosofia, que apresenta essas 3 teses apresentadas aqui nessa nossa fala. Juntamente com outro filósofo da afroperspectividade, Mogobe Ramose, nascido na África do Sul. Nogueira assume uma visão que a filosofia não é africana e tampouco grega. Ou seja, a filosofia ela é pluriversal. Então, a terceira etapa a pluriversalidade da filosofia é de que a filosofia ela não tem uma originalidade, né? Então, ou seja, a filosofia é pluriversal, ela não tem uma certidão de nascimento. De acordo com Nogueira, se trouxermos essa questão, por exemplo, para o ensino no Brasil, será possível percebermos um dogmatismo muito suspeito, na verdade, entre filósofos brasileiros. Neste caso, alguns autores com livros didáticos citados por aí afora. Então, é importante essa reflexão. Mas é importante nós entendermos que a filosofia grega para o direito ela é fundamental. Fundamental.
né? A construção, a contribuição da filosofia grega para os vieses do pensamento, da reflexão, seja na ética, seja na política, seja na economia, seja no direito, é fundamental. Então, existem vários autores que tratam de forma importantíssima o recorte grego da filosofia e da filosofia do direito. Nesse contexto, vejamos o seguinte, a filosofia ocidental. Então, a filosofia ocidental nasceu na Grécia Antiga, no início do século VI a.C. Nesse contexto, no qual se insere a discussão sobre a filosofia do direito, temos como referência a Grécia Ocidental. Nós não estamos aqui fazendo uma tratativa com relação à tese africana, nem à tese pluriversal. A filosofia, que nós iremos falar em nossas aulas, diz respeito à filosofia grega ocidental. Então, a filosofia grega ocidental teve início no século VI a.C. Tales de Mileto é reconhecido como o primeiro filósofo o primeiro filósofo que trata a questão da filosofia, né, como um modus operandi, a importância que se dá a esse filósofo Tales de Mileto. Então, Tales é reconhecido como o primeiro filósofo. Apesar disso, foi outro filósofo, que não o Tales, e sim o Pitágoras, que citamos aqui no início da nossa fala, que cunhou o termo filosofia, né? Uma junção das palavras philos, que significa amor, e sofia, que significa conhecimento. A junção das palavras philos, amor, e sofia, conhecimento, significa que filosofia é amor ao conhecimento. Então, desde então, a filosofia é a atividade que se dedica a compreender, a identificar e a comunicar a realidade através de conceitos lógicos racionais. Ela, ou seja, a filosofia, surgiu do abandono gradativo das explicações dadas pela mitologia. Então, o homem, antes da filosofia, usava a mitologia, né, a questão da natureza, a representatividade na água, na terra, no fogo, no ar, os mitos para compreender dilemas humanos. Então, a filosofia ela abandona gradativamente essa questão mitológica da compreensão humana e vai à busca de um conhecimento mais seguro, mais apropriado. Então, a filosofia é a base de todas as ciências modernas. Exemplo, a lógica, a antropologia, a ética e a política, a psicologia, a teologia, a física, a biologia, a gramática, a hermenêutica, o direito. Então, a filosofia, por exemplo, ela tem 4 grandes divisões. A filosofia enquanto ontologia, a filosofia enquanto epistemologia, a filosofia enquanto lógica e a filosofia enquanto axiologia dos valores, ou seja, ética e estética. Então, dentro desse contexto, historicamente, existem 3 períodos quando reportamos a questão da filosofia grega. O período pré-socrático ou cosmológico, o período antropológico ou socrático e o período helenístico ou romano. Então, os períodos da filosofia grega, né, o período pré-socrático ou cosmológico, por exemplo, é o seguinte: quando a filosofia se ocupa, né, fundamentalmente e com a origem do mundo
e as causas das transformações da natureza. Então, o objeto de estudo dado no período pré-socrático, chamado cosmológico, é verificar, entender a origem do mundo e as causas das transformações da natureza. Já no período socrático ou antropológico, significa o seguinte: quando a filosofia investiga as questões humanas, ou seja, ela reflete sobre ética, política e as suas técnicas, ela busca compreender qual é o lugar do homem no mundo. Então, no período pré-socrático, que vai do século VI a.C. ao século V a.C., né, temos que mapear aqui quais são os recortes de discussão, de observação, de estudo. Então, as características do período pré-socrático cosmológico é o seguinte: ele buscava mapear a origem do mundo e mapear as causas de transformações da natureza. O período socrático ou antropológico, que vai do século V ao século IV a.C., buscava mapear questões voltadas à questão humana, como ética e política, certo? E o período helenístico ou grego-romano, que vai do século III ao século VI depois de Cristo, do século III AC antes de Cristo ao século VI depois de Cristo, ele ocupa-se de questões sobre ética do conhecimento humano e das relações do homem com a natureza e com Deus. Então, voltando à questão inicial da nacionalidade, da originalidade, da identidade da filosofia, nós fazemos uma reflexão, por exemplo. Afinal, se outros gêneros como a música, outras questões do âmbito do conhecimento têm uma diversidade de compreensões, por exemplo, afinal, se a música é a multiplicidade dos sons locais de gênero, subgênero, ritmos e estilos, que não tem uma ordem específica, um local privilegiado, por que a filosofia deveria ter? Né? Então, o caráter pluriversal da filosofia, retomando o ponto inicial da nossa fala, que citamos aqui o filósofo sul-africano Mogobe Ramossi. O filósofo sul-africano Mogobe Ramossi, ele critica a ideia da universalidade, né? Ou seja, não existe uma única filosofia universal, existem várias filosofias. Então, o Mogobe ele defende o caráter pluriversal e não universal da filosofia. Então, o filósofo sul-africano Mogobe Ramossi critica a ideia da universalidade, advogando a favor do conceito da pluriversalidade da filosofia. Com isso, a contradição que ele procura, que ele defende, né? Com isso, a contradição que é posta pelo Ocidente, que a Grécia seria o exclusivo, particular, universal da filosofia, fica desnuda para o filósofo africano. Ou seja, a contradição precisa ser solucionada através do reconhecimento da particularidade como um critério válido para toda ou para nenhuma filosofia. Então, uma questão que a gente vê aqui, né? Primeira questão, na verdade, não uma apenas, é que a filosofia que nós estudamos é a filosofia grega ocidental. Isso é um fato. Em seus diversos vieses. E a representação e a importância desse estudo para o direito. Introdutoriamente, nós colocamos aqui que existem 3 teses sobre a nacionalidade e originalidade da filosofia. A primeira tese é a tese que a filosofia é grega. A segunda tese é que a filosofia tem origem africana. E a terceira tese é da pluriversalidade. Em resumo, não existe apenas uma filosofia, mas várias filosofias. No tocante, aí puxamos a questão agora para
a filosofia grega, nós vamos fazer algumas considerações sobre a filosofia grega a título introdutório, porque nas próximas aulas nós iremos tratar dessas questões com mais vagar e propriedade. Então, a apresentação em tema da história da filosofia. Da história da filosofia, nós fazemos a questão inicial com relação aos principais períodos da história da filosofia. Então, nós temos a filosofia antiga, a filosofia medieval, os períodos filosóficos, assim falados. Filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. A título inicial, uma síntese da história da filosofia é o seguinte: a filosofia ela difere da ciência, porque ela precisa da história. Nenhum filósofo começa do zero. Ele sempre acrescenta algo ao conhecimento, ao entendimento, ao que veio antes. Então, a história da filosofia é a soma das contribuições que cada filósofo, desde a antiguidade, deu para o próximo filósofo. Ou seja, a história da filosofia é a soma das contribuições de cada filósofo, que cada filósofo deu a esse grande quebra-cabeças, que é a vida, que é a experiência humana. Então, vem o filósofo e dá uma solução, e todos aclamam como melhor naquele momento. Tempos mais tarde, vem outro e dá outra solução àquele problema que tinha sido resolvido de uma forma anterior. Então, um problema ele pode ser visto sobre várias perspectivas, através de vários entendimentos ao longo do tempo. E assim vai acontecendo, que era uma verdade absoluta antes, em determinado momento da história, não é mais, e por aí vai. Então, na essência, dentro dessa questão, nós temos que falamos aqui da filosofia antiga, referimos à filosofia antiga, a filosofia na Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Existe a questão da filosofia antiga, que começa com os pré-socráticos. Então, qual é a essência da filosofia antiga nos pré-socráticos, ou seja, aqueles que antecedem a Sócrates? A essência é descobrir, com base na razão e não na mitologia, o princípio único, ou seja, o arque grego, existente em todos os seres físicos. Então, vou citar aqui para vocês alguns filósofos desta época: o Tales de Mileto, o Pitágoras de Samos, o Demócrito de Abdera, são alguns. Então, para Tales de Mileto, por exemplo, considerado o pai da filosofia, como dissemos aqui, a substância primordial era a água. Para Anaximandro de Mileto, o apeiron, termo grego que significa indeterminado, infinito. Para Anaximanes de Mileto, que tentou uma possível conciliação entre Tales e Anaximandro, a fonte de toda concepção de mundo é o ar. E para Pitágoras de Samos, o número, e assim sucessivamente. Então, há que entendermos que na filosofia antiga, estamos falando aqui do período clássico da filosofia. Então, essa questão, o período antes de Sócrates, depois de Sócrates, é um marco divisório na filosofia grega. Então, nós temos o período pré-socrático, o período socrático e o período helenístico. Essas são algumas questões iniciais importantes para que a gente possa entender o recorte histórico e a importância da leitura histórica da filosofia, para que a gente possa buscar em cada período como foram sendo construídas as ideias sobre o conhecimento humano, a partir do pensamento desses diversos filósofos ao longo do tempo. Ainda no período clássico, por exemplo, nós destacamos Platão, que foi um discípulo de Sócrates. E Platão, ele concebeu a teoria das ideias, ou seja, em que ele procura explicar
como se desenvolve o conhecimento. Segundo Platão, o conhecimento se desenvolve, né? Os conhecimentos se desenvolvem pela passagem do mundo das sombras para o mundo verdadeiro, ou seja, o mundo das essências. Para atingir tal conhecimento, Platão propõe o método da dialética, então, que consiste na contraposição de uma opinião com a crítica que dela podemos fazer, no sentido de aprimorar o conhecimento. Então, é o ser e o não ser, o sim e o não, o erro e o acerto, né? A verdade e a mentira. Então, a dialética da compreensão do humano, o mundo das sombras, o mundo real, o mundo do ser, o mundo das coisas, como na teoria do mito da caverna. Aristóteles, por sua vez, que foi discípulo de Platão, é considerado o pai da lógica, que para ele era a filosofia básica do raciocínio. Segundo Aristóteles, a finalidade primordial das ciências seria desvendar a constituição essencial dos seres, procurando defini-los em termos reais. Então, conforme Aristóteles, o movimento e a transitoriedade ou mudança das coisas se resume na passagem da potência do ato. Então, Aristóteles, ele coloca que a compreensão humana é uma compreensão das coisas, deve ser pautada na lógica. Por exemplo, uma semente é potencialmente uma árvore. Uma semente é potencialmente uma árvore, se a plantarmos, podemos com o tempo vê-la crescer e frutificar. Ou seja, a semente potencialmente pode vir a ser algo, uma árvore, em potencial. Para que isso ocorra, é necessário que a semente seja plantada. E com o tempo, pode ser que ela se transforme, que ela cresça e frutifique. Então, essa é a regra da lógica em Aristóteles. Essas são as ideias iniciais lá do período da filosofia antiga, né? Se nós formos agora, seguimos um pouquinho à frente, né? Damos um pulo substancial, mas falarmos em síntese da filosofia, não na antiguidade, mas na medieva, nós dizemos o seguinte: qual é a essência da filosofia medieval? Vamos lá. Conciliar fé e razão. Aí nós citamos aqui São Justiniano, Tertuliano, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. São alguns dos filósofos do período medieval, das escolas que vão discutir essa grande dicotomia entre fé e razão, escolástica e patrística. Na Idade Média não existia uma filosofia propriamente dita, mas correntes de opiniões, doutrinas e teorias denominadas escolásticas. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho são os principais representantes dessas escolas. O que eles buscavam? Conciliar fé com razão. O método utilizado é o método da disputa, então, que baseava-se, primeiro, no silogismo de Aristóteles, né? Ou seja, o método utilizado no período medieval, entre escolástica e patrística, era o seguinte: o método da disputa. Baseando-se no silogismo aristotélico, partiam de uma intuição primária e, através da controvérsia, caminhavam até as últimas consequências do tema proposto. A finalidade era, portanto, o desenvolvimento de um raciocínio lógico. Nós iremos nas aulas seguintes, ter uma aula específica falando sobre a filosofia na Idade Medieval, né? As escolas patrística e escolástica. Aguardem. Vamos lá. Filosofia moderna.
Uma síntese sobre essa filosofia moderna. A filosofia moderna, ela buscava um desenvolvimento da mentalidade racionalista, cujos princípios opunham-se à autoridade secular da Igreja, né, que era fortíssima no período da Idade Média. Nós temos aqui, em essência, alguns filósofos: Giordano Bruno, Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes, John Locke, Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Adam Smith, George Berkeley, David Hume e Immanuel Kant. Então, a Idade Moderna é caracterizada pelo desenvolvimento do método científico. Até então, o conhecimento era dogmático. Então, até então, o conhecimento ele era dogmático. Na Idade Moderna, esta se caracteriza pelo desenvolvimento do método científico. Então, a partir do século XVI, transforma-se em conhecimento teórico experimental, né? Transforma-se em conhecimento teórico experimental. Vamos lá. Mais algumas considerações aqui. Deixa eu ver. Então, como eu estava dizendo, a partir do século XVI, transforma-se em conhecimento teórico experimental. Ou seja, toda teoria deve passar pela experiência, no sentido de se aceitar ou rejeitar a hipótese levantada. Ou seja, o que se coloca aqui, através do método experimental, é de que uma teoria precisa ser testada para ser validada. Senão, ela fica no plano das conjecturas. Então, a Idade Moderna se caracteriza pelo método científico, pela questão do conhecimento teórico experimental. Essas são algumas questões, né, da filosofia moderna. Eu destaco ainda, no contexto da filosofia moderna, o iluminismo. O iluminismo é conhecido como a filosofia das luzes, um movimento filosófico no século XIX, que se caracterizava pela confiança no progresso e na razão, pelo desafio à tradição, não traição, pelo desafio à tradição e à autoridade e pelo incentivo à liberdade do pensamento. Montesquieu defendeu na sua obra, por exemplo, O Espírito das Leis, a separação dos poderes, né? A separação dos poderes do Estado em legislativo, executivo e judiciário, como forma de evitar abusos dos governantes e de proteger as liberdades individuais. A nossa Constituição de 1988, lá no artigo 2º, quando fala são poderes independentes e harmônicos entre si, tem por base a proposta filosófica de Montesquieu. Independentes e harmônicos entre si, né? Dentro de um processo democrático, as instituições elas devem agir em harmonia, uma respeitando o outro, fiscalizando, cuidando, né? Então, Montesquieu, a nossa Constituição, o artigo 2º, tem inspiração no Espírito das Leis, né, de Montesquieu, que defendeu a separação dos poderes. O poder é único, né? Lá no parágrafo 1º do artigo, lá no parágrafo único do artigo 1º da Constituição da República de 1988 no Brasil, né, fala que todo poder emana do povo. Então, há uma unidade de poder, a legitimidade do seu exercício. No entanto, as atribuições, o que cabe ao executivo, o que cabe ao legislativo, o que cabe ao judiciário, cabe a cada um deles em caráter prioritário. Então, a harmonia deve sempre ser a marca, o tom do exercício dos poderes soberanos. Além de Montesquieu, vou citar algum outro autor, mas, por exemplo, Voltaire.
Voltaire destacou-se pelas críticas que fazia ao clero católico, à intolerância religiosa e à prepotência dos poderosos. O Voltaire é famoso pela seguinte frase: posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Fixem esta frase: posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Então, há uma série de outros filósofos dentro desse contexto da filosofia moderna. Um outro exemplo, além dos dois que já aqui referimos, é Rousseau. Em sua obra O Contrato Social, Rousseau defende a tese de que o soberano deveria conduzir o Estado segundo a vontade geral do seu povo, sempre tendo em vista o entendimento do bem comum. Então, se nós pensarmos isso num processo democrático, um presidente da República, um governador de Estado e qualquer outro agente político, ao conduzir o Estado, ele deve exercer em nome da vontade geral do povo, né? Ele, o povo, é o legítimo detentor do poder. Deveria ser assim. É o que Rousseau defende na sua obra O Contrato Social. O filósofo Adam Smith, ele é o principal representante da discussão econômica, né? Da discussão econômica do liberalismo econômico. Então, o Adam Smith, em seu ensaio sobre a riqueza das nações, criticou a política mercantilista baseada na intervenção do Estado na vida econômica. Segundo ele, tudo deveria ser feito sem a intervenção do governo, guiado apenas pela mão invisível, em que cada qual, buscando seu interesse próprio, propiciaria a sobrevivência de todos. É um contexto econômico. Então, esses são alguns autores, né, como Rousseau, o Voltaire, citados aqui por nós, ainda na questão da filosofia moderna. E, por fim, nós vamos fazer algumas considerações sobre a filosofia contemporânea. Então, a essência da filosofia contemporânea é o agrupamento da influência do materialismo, da filosofia da vida, da fenomenologia, do empirismo lógico e da filosofia da existência. Cito alguns autores: Augusto Comte, Karl Marx, William James, Edmund Husserl, Bertrand Russell, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre são alguns dos representantes. Então, o positivismo, o materialismo dialético, o histórico existencialismo, a fenomenologia são algumas questões da filosofia contemporânea. Então, o positivismo de Comte, por exemplo, que diz o seguinte: a sociologia é a ciência da sociedade. Nós temos a sociedade e o estudo desta sociedade, que é a ciência. Então, é a ciência que estuda as estruturas sociais e as leis do seu desenvolvimento. Então, Comte, ele trata do aspecto sociológico das discussões da sociedade como um todo. O fato social são todas as formas de associação e as maneiras de agir, sentir e pensar são padronizadas, socialmente sancionadas. Vamos ver aqui. Já estamos indo para a parte final da nossa aula. Uma outra questão que nós gostaríamos de referir aqui é sobre a fenomenologia na filosofia moderna. Então, a fenomenologia é definida como um estado puramente descritivo dos fatos vividos, do pensamento e do conhecimento. Hegel, na sua obra Fenomenologia do Espírito, em 1807, expõe que o progresso da consciência
se realiza de forma dialética até atingir o saber absoluto. Então, Kant, por outro lado, separa os juízos, que são os juízos a priori, ou seja, as essências, e os juízos a posteriori. Somente com Russell, a fenomenologia toma o sentido corrente específico, ou seja, o fenômeno constitui, pois, a manifestação do que é aparência real e não uma aparência ilusória. Síntese da história da filosofia. Passamos à conclusão do nosso encontro hoje. Esse olhar aqui apresentado de forma sintética sobre a história da filosofia, né, começamos lá com a questão da nacionalidade, da origem das três teses, a tese da origem grega, da origem africana e da pluriversalidade. Falamos sobre a divisão da filosofia na Antiguidade, Idade Média, Moderna e Contemporânea, dos períodos pré-socrático, socrático e helenístico. Né? Fizemos algumas abordagens aqui sobre a história da filosofia, falamos sobre alguns filósofos. Então, este olhar sintético que nós trouxemos sobre a história da filosofia possibilitou-nos a tomada de consciência sobre as diversas contribuições de cada um dos filósofos citados e outros que nós vamos estudar nas nossas próximas aulas. Em cada época, a contribuição é individual e pode entrar em contradição com a de outros que o precederam, mas a essência da filosofia continua sempre a mesma. Na Antiguidade, o conhecimento de si mesmo; na Idade Média, a conversão agostiniana; na Idade Moderna, o cogito cartesiano. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos.